Pecar implica em desobedecer a Deus, afastando-se de seu padrão perfeito. Devido ao pecado, todos nós ficamos separados do Senhor e enfrentamos a condenação à morte. A verdade é que o pecado é a origem de toda a maldade e sofrimento no mundo. A Bíblia afirma que aqueles que persistem na prática do pecado tornam-se escravos dele, fazendo a vontade do diabo, pois este tem pecado desde o princípio. Contudo, Deus enviou Jesus para nos libertar desse mal. Durante sua estada na terra, Cristo nunca pecou, possibilitando assim que se oferecesse como expiação pelos nossos pecados ao ser crucificado em nosso lugar. Por meio desse sacrifício, aqueles que depositam sua fé nele como Salvador são libertos do domínio das trevas e reconciliam-se com Deus. Contudo, ser redimido por Cristo não implica que jamais cometeremos pecados. Enquanto permanecemos nesta terra, é inevitável errarmos, uma vez que isso faz parte de nossa natureza carnal. No entanto, é crucial evitar a todo custo a persistência no mesmo pecado. Alguns cristãos recaem continuamente no mesmo erro, confiantes na certeza do perdão divino. Outros reconhecem estar aprisionados a um pecado específico, experimentam profundo pesar, mas ainda assim continuam a ceder à tentação. Independentemente da situação, é importante compreender que a recorrência constante ao mesmo pecado pode acarretar consequências negativas para a vida espiritual. E é precisamente esse o tema que abordarei neste vídeo. Apresentarei as 5 consequências que se desencadeiam quando alguém persiste no mesmo pecado. Antes de iniciarmos, no entanto, agora sim, vamos adiante. No capítulo 13 de Mateus, Jesus declarou: "Este povo tem o coração embotado, ouviu de maneira negligente com os ouvidos, e fechou os olhos. Para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os curo." O Antigo Testamento narra a história do povo hebreu que, após mais de 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado por Deus por meio das 10 pragas e da abertura do Mar Vermelho. Apesar de terem conquistado a liberdade, persistiram nos pecados da idolatria e incredulidade. A recorrência desses erros resultou no povo passando 40 anos no deserto. Dos mais de 2 milhões de hebreus que partiram do Egito com Moisés, apenas 2 alcançaram a terra prometida, Josué e Calebe. Isso ocorreu porque não permitiram que o pecado obscurecesse sua percepção espiritual. Apesar de enfrentarem diversas adversidades, esses 2 homens mantiveram sua fé nas promessas do Senhor, resultando em sua entrada na terra de Canaã. Para preservar nossa sensibilidade espiritual e evitar o afastamento de Deus, devemos seguir o exemplo de Josué e Calebe. É necessário empenho, resistir às inclinações da carne e não permitir que o pecado nos domine. Buscar fortalecimento no Senhor, clamar a Ele diariamente, é essencial para receber sua misericórdia e alcançar libertação. A Escritura ensina que o Espírito Santo nos adverte continuamente sobre perigos iminentes. No entanto, caso não estejamos atentos às suas instruções, podemos acabar arcando com consequências significativas. Observemos agora a mensagem que Jesus nos transmite. "Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, concederei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono." Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste momento, Jesus está batendo à nossa porta. Ele deseja auxiliar-nos a vencer o pecado, mas para isso, devemos decidir abrir a porta do nosso coração para Ele. Essa abertura só será possível se mantivermos a sensibilidade à sua voz. No livro de Isaías 59, está registrado: "O braço do Senhor não está tão encurtado que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as maldades de vocês criaram uma separação entre vocês e o seu Deus, os seus pecados ocultaram o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. As mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os dedos, de culpa. Seus lábios proferem mentiras, e sua língua murmura palavras ímpias." Deus está sempre pronto para auxiliar seus filhos, independentemente das circunstâncias. Sua mão está constantemente estendida em nosso favor.
Entretanto, ao permanecermos vinculados a um pecado, gradualmente nos distanciamos dele, muitas vezes sem perceber. Considere isso como um celular conectado a uma rede sem fio e, à medida que se afasta do roteador, o sinal de internet enfraquece. Eventualmente, chega o momento em que a conexão é perdida. Da mesma forma, cada vez que pecamos, tomamos um passo na direção oposta ao Senhor. A persistência no erro nos afasta cada vez mais, e, caso não haja arrependimento, podemos nos desviar completamente. Sansão era um homem profundamente conectado a Deus, a ponto de ser designado o juiz mais poderoso de todos. Contudo, ele possuía uma vulnerabilidade e a promiscuidade. Incapaz de resistir ao envolvimento com prostitutas, inclusive de povos hostis a Deus, Sansão repetiu esse pecado, o que resultou em seu desvio espiritual e, eventualmente, em sofrimentos causados pelas mãos dos filisteus. O Senhor deseja que não experimentemos o mesmo destino que Sansão, motivo pelo qual ele está aqui neste momento, aconselhando-nos a não nos afastarmos, a não perdermos a conexão com ele. Deus anseia que sigamos ao seu lado, obedecendo a sua palavra e vivendo de acordo com seus mandamentos. Jesus afirmou: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produzirá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Esses ramos são colhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e lhes será concedido. Em uma ocasião, dirigindo-se aos líderes religiosos de sua época, Jesus proferiu as seguintes palavras: Vocês são filhos de vosso pai, o diabo, e querem realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala de acordo com a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqueles que persistem na prática do pecado são constantemente alvejados pelas mentiras de Satanás. Ele insinua que somos incapazes de superar nossos vícios e que a misericórdia de Deus não nos alcança. À medida que o inimigo repete essas mentiras em nossas mentes, acabamos por acreditar que o Senhor verdadeiramente nos abandonou, levando-nos a duvidar da validade de nos arrependermos e mudarmos nosso comportamento. Como consequência, nos afundamos cada vez mais em práticas inadequadas. Podemos, de fato, renunciar aos nossos pecados, pois a Bíblia assegura que Deus não permitirá que enfrentemos tentações além de nossa capacidade de suportar. Sempre existirá uma saída, e não precisamos persistir no mesmo erro. Além disso, Deus está constantemente pronto para nos perdoar. Basta que nos arrependamos e tomemos a decisão de mudar nossas vidas. Vejamos o que o Senhor expressou por meio do profeta Ezequiel. Ó povo de Israel, eu os julgarei individualmente conforme os seus caminhos, declara o Senhor soberano. Arrependam-se. Abandonem todos os seus males, para que o pecado não os conduza à ruína. Livrem-se de todas as práticas malignas que cometeram e busquem um coração e um espírito renovados. Por que haveriam de perecer, ó povo de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, declara o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. No Salmo 38, o rei Davi expressou seu desabafo da seguinte maneira: As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas exalam mau cheiro e supuram devido à minha insensatez. Estou encurvado e profundamente abatido, o dia todo saio vagueando e lamentando. Estou queimando em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me extremamente fraco e completamente abatido, meu coração geme de angústia. Você consegue compreender a intensidade do desânimo que envolvia Davi quando ele registrou este salmo? Isso ocorreu porque o rei de Israel estava atravessando um período de intensa dor e angústia, desencadeado pelo peso do pecado. Ele havia cometido um pecado grave, e ao demorar para se arrepender, acabou sofrendo com problemas de saúde. Isso evidencia como nossa vida espiritual e emocional pode impactar diretamente em nosso corpo físico. Da mesma maneira, quando persistimos naquele pecado considerado de estimação, ou seja, aquele pecado ao qual relutamos em renunciar,
inicialmente pode parecer inofensivo. No entanto, com o decorrer do tempo, ele nos consome a ponto de nos sentirmos, assim como Davi, com a alma enferma. Se prosseguirmos na leitura deste salmo, perceberemos que, mesmo diante das consequências de seu erro, Davi não desiste da oração. Ele confessa seu pecado e entrega tudo nas mãos de Deus. Assim como ele, devemos clamar por misericórdia. Se o fizermos, o Senhor nos ouvirá e nos restaurará. Vejamos o que ele nos revela, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. O pecado é a fonte da morte espiritual, e foi por isso que Jesus veio ao mundo e deu sua vida por nós. Ele deseja conceder-nos a vida eterna, e não devemos permitir que as mentiras de Satanás nos enganem. Portanto, abra os olhos para a verdade e não se deixe prender por nenhum pecado. O Senhor ama você e tem planos extraordinários para a sua vida. Que Deus o abençoe.